E por falar em empresários, novos bilionários, o Bolsonaro fez um jantar com um grupo de empresários, de alguns deles novos bilionários, e disseram lá que ele foi aplaudido por essa gente, né? É, daí a gente vê a importância que nós, cidadãos brasileiros, trabalhadores, temos que ter a importância de nós, trabalhadores brasileiros, termos a consciência de classe. Porque eles, empresários ricos e poderosos, aplaudiram Bolsonaro porque estão sendo contemplados por esse governo. Então eles têm ciência da categoria deles. E nós precisamos ter a nossa. Nós precisamos eleger representantes que tenham compromisso com o trabalhador, que tenham compromisso com o SUS, que tenham compromisso com a vida, porque durante todo esse período nós só vimos ele promover desmonte no SUS, vimos ele promover retirada de direitos trabalhistas, vimos eles promoverem, inviabilizarem a aposentadoria de maneira integral e sob a promessa, as constantes promessas de geração de emprego. E, na verdade, emprego algum foi gerado. Muito pelo contrário, nós perdemos empregos, nós perdemos posições no ranking mundial das nações no tocante à economia. Nós éramos a 9ª economia mundial e hoje passamos a ser a 12ª. E infelizmente nós vemos estes pequenos grupos de empresários ascenderem à categoria de milionários e bilionários. E tudo isso em detrimento do seu direito à aposentadoria, do seu direito trabalhista, do seu emprego. Pois é assim que eles acumulam riquezas. Marcelo, um outro tema que eu queria abordar contigo é essa questão da decisão do Supremo sobre o funcionamento ou não das igrejas no período de pandemia. Que o Supremo decidiu que quando os governadores de estado, quando os prefeitos daquela cidade, daquele estado, decidirem por um lockdown, decidirem que não somente as igrejas, mas alguns serviços fiquem fechados, todos têm que seguir a regra. Como é que você analisa essa decisão? Então, Adilson, eu desde que fui alcançado por Cristo, eu tenho tido o prazer de estar sendo transformado a cada dia através do Espírito Santo. E durante essas sucessivas transformações que o Espírito tem feito em minha vida, eu assumi a consciência de que a igreja ela não se restringe a um templo a 4 paredes. Muito pelo contrário, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, o fato de o templo abrir ou não por um determinado período não me impede de continuar sendo igreja, de continuar exercendo o meu ministério. Acontece que alguns pastores, por questões políticas, estão discutindo privilégios, porque veja bem se não é privilégio que eles querem. Em uma situação de pandemia, não é uma perseguição religiosa. Pessoas estão morrendo por conta da Covid-19. E a orientação das organizações de saúde e demais conselhos técnicos tem recomendado o distanciamento, em alguns casos o lockdown. E se algum governador ou prefeito, em função dessas orientações, entender que a cidade deva passar por isso, então não é a igreja que vai fechar, é a igreja, é o cinema, é o campo de futebol, é o shopping. Então qualquer um que não fechar estará sendo privilegiado. E a igreja, não vejo dentro das linhas da Bíblia Sagrada, buscando na sociedade privilégios, muito pelo contrário, né? A igreja não vai ser privilegiada nessa sociedade, mas acontece que alguns pastores midiáticos principalmente, eles defendem as igrejas abertas não por uma questão do evangelho,
mas por uma questão política. E esses pastores estão fazendo muito pior, muito mais mal do que bem à Igreja de Cristo. É lamentável, mas é o que está acontecendo hoje. Politizaram uma questão que deveria ser de saúde pública, uma questão que deveria ser religiosa. Marcelo, por hoje vamos ficar aqui no nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos nesse final de semana tão lindo e maravilhoso, apesar da pandemia, apesar das dificuldades da vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo e de esperança para as pessoas. Muito bom poder estar aqui hoje gravando essa entrevista contigo, Adilson. E alegrou meu coração agora quando você disse deixar uma mensagem de otimista, porque é isso que o Evangelho vem a trazer, né? Esperança, né? Sim. Primeiramente, eu quero me solidarizar com todos aqueles que perderam, assim como eu, amigos e familiares, para essa pandemia, para esse vírus que tem assolado nações inteiras. Quero dizer aqui, me solidarizar com você, com a sua perda. E aos demais, eu quero pedir que se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem das suas famílias, cuidem das pessoas que vocês amam, mantendo o distanciamento necessário, usando máscara, usando todos os meios possíveis para evitar a sua contaminação e a contaminação dos outros. E no mais, que nós possamos estar sempre gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui a cada manhã, trocando, aprendendo, compartilhando tudo que Ele tem nos oferecido e que tem a nos oferecer. Muito obrigado a todos. É isso aí. Em breve vamos ter mais bate-papo. Um abraço a todos. Tá?